E aí, tudo bem com você? Obrigado por acompanhar o nosso trabalho aqui no site Agrofy News. Eu sou o Thiago Seco e a gente vai falar um pouco hoje sobre as doenças que vêm ganhando força, principalmente no milho safrinha, né? E o manejo ideal para evitar perdas que podem superar 70% da produção. Para falar comigo sobre esse assunto, já agradeço de saída a disponibilidade. Ele que é gerente da cultura de milho da FMC, o Fábio Lemos. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Thiago. Bom, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, com a Agrofy, e poder falar um pouco sobre essa cultura que é o milho. É uma cultura que vem crescendo em especialidade, principalmente no cultivo da segunda safra aqui no Brasil. Obrigado, viu, Fábio, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu já começo te perguntando, Fábio, a gente olhando para 2026, né, aqui para frente, qual que é o cenário para a cultura do milho, né? Depois do que a gente viu em 2025, você acredita que o produtor ele vai precisar apertar ainda mais o manejo? Thiago, eu acho que assim, a gente tem um cenário bastante positivo para a cultura, no sentido de rentabilidade do agricultor. A última safra, no ano de 2025, foi uma safra de altas produtividades, né? Teve uma janela de plantio adequada, chuva nos momentos adequados e fez, com certeza, que o produtor tivesse rentabilidade. Em visto, né, pelos preços que o cultivo também tem tendo, pelo consumo, alta demanda de consumo de milho, ou seja na produção de carne, seja também na produção de etanol de milho, e faz com que o agricultor faça maiores investimentos, busque proteger o potencial produtivo da cultura, né? Então, isso é fatores positivos que ajudam no cultivo. Mas, em contrapartida, a gente sabe que tem desafios bastante importantes no manejo dessa cultura, seja no aspecto de manejo de doenças, seja também no aspecto do controle de pragas, né? A gente viu altas pressões de percevejo, de cigarrinha, e sem dúvida a praga da última safra foi lagarta, e não vai ser diferente essa safra, tá? Mas eu acho que, sem dúvida, faz sentido para o agricultor ter foco e continuar os manejos adequados para esse cultivo. E era justamente por aí que eu ia te fazer a próxima pergunta, porque a safrinha já virou uma protagonista, né, da produção de milho no Brasil. Acho que 70% da produção total de milho no Brasil hoje vem da safrinha. Você acha que essa expansão produtiva, ela também pressionou mais para o surgimento de novas doenças no campo? Eu acho que tem um mix, né, de fatores que afetam, né, o manejo e, sem dúvida, talvez o complexo de doenças. Tem um momento de cultivo, que é um momento de cultivo de altas precipitações, altas umidades, que favorecem o complexo de doenças. Tem cenários que o agricultor utiliza híbridos que talvez tenham maior sensibilidade às doenças, né? E assim faz com que o agricultor precise atuar mais cedo e de forma mais contínua no cultivo da cultura, né? Mas, sem dúvida, a safrinha, já não podemos nem mais falar safrinha, né? É uma segunda safra muito robusta e com alta expansão nas diversas regiões do Brasil onde que é possível o cultivo. Fábio, quando a gente fala hoje em doenças foliares, né, por exemplo, a gente está falando basicamente da bipolares ou, na sua avaliação, o problema ele é mais amplo? Hoje, se a gente pensar o complexo de doenças no milho é amplo, né? Bipolares é a doença que vem crescendo em importância. Ela não é uma doença nova, mas é uma doença que vem crescendo em importância, seja pelas condições climáticas, seja pela pressão do inóculo e também seja pela própria questão da sensibilidade dos híbridos. Mas, em contrapartida, a gente tem outras doenças que também são importantes, dependendo da região. Mancha branca, a própria cercosporiose, a própria questão da ferrugem, né? Mas, sem dúvida, bipolares é a doença da vez, né? Muitos pesquisadores falam que talvez seja a ferrugem, o que é a ferrugem asiática na cultura da soja, a bipolares tem o mesmo grau de importância, mesma possibilidade de danos no milho. Então, é uma doença, sim, que preocupa, e por isso que a gente está voltado os olhos para pensar nas melhores alternativas e ferramentas para controlar essa doença. E o clima tem pesado nesse cenário, sobretudo aí no aparecimento da bipolares? Acho que sem dúvida, Thiago, porque a gente, o cultivo e a implantação do milho, segunda safra, principalmente a partir de janeiro,
é em momento em que tem alta pluviosidade, altas condições climáticas que favorecem a expansão desse cultivo, né? E muitas das vezes o milho também é plantado em áreas em que teve milho nos anos anteriores, em que existem restos culturais. Então, você tem o inóculo, você tem condições climáticas adequadas e você tem o milho lá, o hospedeiro. Então, sem dúvida, favorece a expansão dessa doença. E você avalia, Fábio, que o produtor ele ainda está errando ali no manejo? Você acha que pode ser algum tipo de atraso na aplicação, falta de estratégia? Como é que você, aí, com a sua experiência, você avalia que pode ser? Aonde que está o gargalo dessa história? Eu acho que o gargalo ele acontece de diferentes formas, né? Culturalmente, no Brasil, existia uma cultura, um posicionamento de aplicações mais tardias, seja principalmente pelo complexo de doenças que tinha mais no passado, ferrugem, por exemplo, mancha branca. Então, eram doenças que aconteciam a partir de V8 para o reprodutivo. De outra parte, a gente viu que teve mudanças, talvez, de raças diferentes de bipolares, que antes eram controladas por um perfil de produto e hoje esse perfil de produto não controla mais. E terceiro, pela doença em si, que a bipolares acontece, ela acontece inicialmente, né? Então, o agricultor entrava atrasado, talvez com perfil diferente de produtos, e isso faz com que já logo no início a doença já instalasse, e aí aplicações tardias ou pelo perfil dos produtos atuais, essa doença não era controlada. Então, é um complexo de fatores que vem afetando e vem causando perdas, Thiago. E para o produtor, de repente, segurar a produtividade dele, ter mais ganhos, começar essa aplicação mais cedo, isso virou praticamente uma obrigatoriedade? Para a questão de fungicida, sem dúvida, é uma obrigatoriedade, porque depois de instalada a doença, você não tem hoje manejos satisfatórios que diminuem a pressão da doença, né? E sem dúvida que a proteção inicial das folhas do bacheiro é fundamental para essa proteção da produtividade, né? O milho, a cada aproximadamente 5 dias, coloca uma folha. E se você não proteger essas folhas do bacheiro, elas representam um importante fator no aspecto da produtividade, e faz com que o agricultor tenha perdas. O lado positivo, Thiago, que inicialmente o agricultor já entra várias vezes no ciclo da cultivo, inicialmente, para o controle de pragas. Ele vai aproveitar essas aplicações que já tem de inseticidas, por exemplo, e colocar o fungicida que vai fazer esse controle preventivo da doença. Na sua opinião, hoje, além dessa aplicação aí mais cedo, dessa antecipação da aplicação, o que não pode faltar no manejo da safrinha, que é imprescindível? Eu acho assim, tem fatores que é uma aplicação cedo, preventiva, um bom tratamento de semente, à base de fungicidas auxilia no controle inicial, né? A gente tem novos produtos vindo que tem esse auxílio. E também o agricultor entender, colocar na balança a escolha do híbrido. A gente tem híbridos de maior sustentabilidade e maior tolerância. Então, essa escolha do híbrido também faz sentido para o agricultor fazer um melhor controle da doença. Falar um pouquinho agora sobre as carboxamidas, né? Elas ganharam muito espaço nos últimos anos. Fábio, o que explica essa importância maior no controle da doença? As carboxamidas, Thiago, é um grupo relativamente novo dentro dos outros grupos de fungicidas. Ele veio, se eu não me engano, a partir de 2014. Ele veio principalmente para a soja, e a adoção em soja é muito grande, né? A gente tem mais de 2 aplicações na média de aplicações em soja. E era um grupo que estava praticamente, há 2, 3 anos atrás, ausente da cultura do milho. Ou estava principalmente em áreas de altíssima produtividade de milho. O que aconteceu os manejos anteriores que aconteciam de fungicidas à base de Strobimix não estavam tendo controle sobre essa doença, né? Seja pelo o Strobimix não ter o controle, como também as aplicações tardias. E aí várias pesquisas foram feitas, introduzindo esse novo grupo, né, que na cultura, que são as carboxamidas,
num período mais antecipado e viu-se alta proteção do cultivo quando aplicado de forma preventiva. Então, o manejo foi se adequando, as pesquisas evoluíram e entendeu que os grupos anteriores não estavam funcionando para essa doença específica e foi necessária essa introdução desse novo grupo. E nesse contexto, vocês desenvolveram o Onsuva, né? Ele já nasceu pensando na realidade da safrinha brasileira? Foi especificamente para atender essa demanda? Tiago, quando a gente desenvolveu o Onsuva, a gente tinha um foco bem claro em três principais cultivos no Brasil, que é soja, milho e algodão, né? E agora, sem dúvida, ele está tendo uma expansão de bula para outros cultivos, mas o principal desenvolvimento quando a gente pensou foi nesses três cultivos. Em soja, pensando não só da questão da ferrugem, mas a questão de manchas, que vem impactando bastante. E para milho, foi pensado também na questão ferrugem que tem no milho, mas quando a gente começou a desenvolver, a bipolares não era tão proeminente. E aí, a gente entendendo o aumento da pressão, a gente começou a desenvolver vários estudos do Onsuva para essa doença, e a gente entendeu que, por complexo de doenças que tem no milho, o Onsuva traz uma proteção, principalmente quando aplicado preventivamente. E dentro do manejo, onde que o Onsuva ele entra melhor? É mais indicado na primeira aplicação? A gente entende que o uso de carboxamida, sem dúvida, tem que ser feito na primeira aplicação. Uhum. Só que, se a gente for seguir muitas vezes o comportamento do agricultor de que a primeira aplicação em V8 é uma aplicação tardia. Então, você já perdeu uma ação preventiva que as carboxamidas têm. A carboxamida, preferencialmente, tem que ser de forma preventiva para o controle das doenças. E em V8, você já perdeu o momento de aplicação. Então, a gente traz uma antecipação da aplicação, né, V3, V4, que é o momento que o agricultor já faz outros manejos. Você atua de forma preventiva, você dá residual para o cultivo, né, porque cada folha que tem seu potencial importante na produção do milho, e aí você protege essas folhas do bacheiro e, sem dúvida, diminui o inóculo e diminui as perdas potenciais. A FMC, inclusive, já conseguiu resultados bem expressivos, né, bem positivos, principalmente em Minas Gerais, com um incremento de produtividade na saca, enfim. Eu gostaria de saber se esse desempenho ele tem se repetido em outras regiões, além de Minas Gerais. Tiago, desde que a gente começou o desenvolvimento e o registro do Onsuva, que vem em 2023, a gente começou os trabalhos de Onsuva nas diversas regiões. Né? A gente tem um trabalho importante em Minas com alguns pesquisadores que mostraram essa resposta, mas essa resposta é uniforme e presente nas diversas regiões, porque o potencial de dano da doença é muito grande. E aí, quando você faz um manejo antecipado, a resposta em milho é muito visível. Eu falo que perdas, 4% de incidência da doença nas folhas podem causar perdas de até 6 sacos no milho. Então, no momento que você entra preventivamente e diminui esse potencial, as respostas vão ser muito grandes em produtividade. Você acha que o crescimento aí no uso de fungicidas premium, ele mostra, ele revela que o produtor está com outra mentalidade, que ele está mais técnico na tomada de decisão dele? Eu acho que primeiro o uso, o incremento de fungicidas premium em milho acontece porque é uma cultura que está remunerando. Né? O agricultor está tendo altas produtividades e o preço favorece o investimento nesse cultivo. O segundo ponto é porque, nitidamente, a pesquisa, a consultoria e a própria indústria vem mostrado para o agricultor que aplicações de forma preventiva em V4 está tendo esse resultado positivo para o agricultor. E aí ele põe na balança, ele vê o investimento que é um fungicida premium versus a proteção e o incremento de produtividade, e aí ele investe nesse segmento de cultivo, de fungicida. Então, é comum, tá, encontrar agricultores que já façam 2 aplicações de fungicida premium, né, em V4 e em V8, inclusive a nossa recomendação, pensando na rotação de ativos e na rotação de produtos, pensando na proteção, porque a gente vê que esse resultado em produtividade é bastante responsivo. O Brasil ele é estratégico, um mercado estratégico para a FMC, principalmente na cultura do milho. E se
Tem algum tipo de investimento que a empresa hoje tem direcionado para esse mercado aqui nacional? Tiago, a cultura do milho ele tem uma crescente bastante importante no Brasil e, sem dúvida, para a FMC. Né? É lógico que quando a gente olha a soja é o que tem maior área de produção no Brasil, mais de 45, 46 milhões de hectares, quando o milho, hoje a gente está falando acima de 20, 22 milhões de hectares. Então, proporcionalmente, soja é muito maior no mercado, mas milho já é a segunda maior cultivo para a FMC em faturamento e em vendas. Então, sem dúvida, é uma cultura que nos chama atenção. A gente entende, principalmente no sistema de cultivo, que o agricultor planta soja e depois planta o milho segunda safra, os nossos focos estão avisando o agricultor, né? Então, a gente tem produtos que atendem as duas culturas, o mesmo produto atende as duas culturas, então isso favorece a comercialização, isso favorece o posicionamento e favorece a referência que a FMC tem na cultura. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a gente tem uma pesquisa constante para as grandes culturas do Brasil. Milho é cultura-chave. Os últimos 3, 4 lançamentos que a gente teve, eles são posicionados, vieram com produtos para a cultura do milho, né? Seja inseticida, seja fungicida, e agora um grande lançamento que a gente está tendo, que é um feromônio para disrupção do acasalamento, focado em milho no Brasil. Né? Foi o primeiro registro mundialmente desse produto no Brasil, porque a gente entende o complexo, entende a importância desse cultivo no Brasil. Tá ótimo, Fábio. Vou pedir agora, como encerramento, para você deixar uma mensagem final, de repente, para um produtor que está acompanhando o nosso bate-papo aqui, que está com problema, né, durante ali o processo produtivo, quer melhorar a sua capacidade de produção. Qual que é a mensagem que você deixa para ele? Acho que, Thiago, o primeiro ponto é que a FMC é uma empresa de pesquisa e inovação. Então, sempre vai buscar alternativas, novas formulações, novos produtos para uma melhor entrega para o agricultor. O segundo ponto é, assim, acessar, seja os representantes da FMC, seja os nossos distribuidores e cooperativos que trabalham na FMC, que tem total conhecimento do portfólio que a FMC tem, além do nosso site da FMC, nossas redes sociais, que lá a gente sempre traz bastante informação e sempre ter acesso, seja o próprio Agrofy e outras sites de informação que levam informação de qualidade, informação técnica para ajudar o agricultor a vencer essas barreiras. Né? E a gente tá junto com o agricultor. A gente tem muito agricultor que conhece produtos FMC e que ele tem a oportunidade de conhecer, nesse caso, o Onsuva, né? Seja para soja, seja para milho e para algodão, porque ele vai ter uma boa experiência. Né? No momento em que a cultura tem seus desafios, a gente traz um produto inovador, né? uma nova geração do produto à base de carboxamidas, que vai trazer uma solução diferenciada para o agricultor. Isso a gente tem visto nas diversas regiões, desde o Rio Grande do Sul até o Cerrado, que o agricultor está tendo uma ótima experiência com o produto e contar sem dúvida, com o agradecimento e com a confiança que o produtor tem da FMC. Muito bem. Tá aí, gente. Falei com o gerente da cultura de milho da FMC, Fábio Lemos. Fábio, muito obrigado aí pela sua gentileza, pela entrevista. E a gente se vê num próximo bate-papo. Valeu. Valeu, obrigado, Thiago. Estou à disposição. Sinto convidado. Tenho o maior prazer de estar aqui com vocês e falar um pouco das culturas e do que a FMC pode ajudar o agricultor. Obrigado, Fábio.